Vídeo diferente hoje, eu tô com meu marido de volta e hoje a gente vai responder algumas perguntas. Será que ele sabe bastante coisa sobre mim em relação ao transtorno bipolar? Será que eu sei bastante coisa dele, como ele se sente em relação ao transtorno bipolar? Então bora lá para as perguntas, eu vou começar. Em que ano eu fui diagnosticada? Acredito em 2016. Acertou! E demorou, na verdade. Demorou. O primeiro ano do casamento foi bem complicado e a gente não sabia o que era, foi pesquisando até chegar no diagnóstico do transtorno bipolar. Resumo em uma palavra, como foi para mim a sua primeira internação? Foi desafiador. Também, mas eu diria mais como assustador. Nossa! Não é por que é assustador, né? Porque justamente por conta de ter a Elizabeth nova, né? Tinha 4 meses ali, em torno de 4 meses, e eu me vi nessa responsabilidade de ter um aluno internado, mais um nenenzinho, e tendo que trabalhar, não conseguia ficar com a Elizabeth em tempo integral, tive que recorrer aos meus pais, aos teus pais também, então uma situação nova, assim, que dificilmente se vivencia, né, nas famílias, fazer com que os nossos pais entendessem também o que estava acontecendo, porque ninguém imagina que um familiar vai ser internado assim, Numa clínica numa clínica psiquiátrica ainda, né, que é mais difícil de fazer as pessoas entenderem. E eu chegando em casa, se eu falar que tomei medicamento para tirar a própria vida, isso de certa forma foi assustador para mim. Nossa, eu nem imaginava que poderia ser essa palavra. Qual foi a pior crise que eu já tive? Qual foi a marcante que você acha que pra mim foi a mais difícil de eu ter passado, de eu ter vivido, entendeu? Eu acredito que foi o do período da internação, da primeira internação. Acertou. Foi a mais difícil de todas pra mim. Acho que foi bem na época que eu tinha recém ganhado a Elizabeth, então isso pesou mais pra você. Foi a mais difícil. Eu acho que eu nunca tinha falado isso pra você. A gente nunca conversou sobre isso, mas foi a pior crise que eu tive por causa de você, da Elizabeth. Os pensamentos que eu tinha, pensamentos suicidas que eu ficava deitada na cama. E foi tão desesperador que eu até cheguei a tomar os remédios, né? E fui pra aquela internação. Então realmente foi a pior de todas. Mas vamos lá, vamos continuar. De todos os sintomas que existem, né? Dentro da depressão existem vários sintomas. Medo, angústia, tristeza e por aí vai. Eu fiz um vídeo, né, inclusive com 70 sintomas da depressão e 70 sintomas da hipomania. Se você assistir esse vídeo, vai ficar um pouco mais fácil de você responder. E se você não assistiu, tá aparecendo aí em cima na tela, depois que acabar, só assistir lá também. E na hipomania tem tantos e tais sintomas, né? Tem euforia, tem fazer um monte de coisa, por aí vai. Então a pergunta é, qual o sintoma que é mais difícil pra mim? Acho que do medo. É da angústia, que é aquela sensação, pelo menos em mim, é na barriga e é um sentimento horrível que vem. Pra mim esse é o pior de todos, assim, a angústia. Qual foi a pior crise de ser enfrentada? A pior crise foi aquela do pós-parto da Ceci, que eu saí de casa. Essa foi mais marcante que ela. Apesar da outra ter sido mais tensa, né, que envolveu tomar medicamento para tirar a vida, essa foi mais complicada de lidar, porque foi um caso mais extremo, assim, de você querer sair de casa. Tive que chamar familiares para ajudar, então, e com 2 crianças em casa, a Elizabeth já maiorzinha também, começou a chorar também, e isso foi mais marcante. Naquele dia foi difícil. Foi difícil e eu percebi que foi difícil pra você. Percebi pela maneira como ele falou depois, tanto que ele super me entendeu e me acalmou. Falou que era pra eu ficar ali, pra eu ficar com as minhas filhas, pra eu ficar com eles. E isso fez toda a diferença, não sei se você sabe. Na verdade, eu queria acabar com a minha vida de volta. Então você falou, fica com a gente. E daí eu pensei assim, não, então por vocês eu fico. Entendeu? E aquilo me ajudou a me acalmar. Realmente as pessoas deveriam conversar mais entre elas, familiares, os amigos, quem tá perto, conversar mais sobre isso, transtorno bipolar, porque a gente conversa, a gente tá aqui em casa junto, né? Mas a gente não para pra conversar sobre esses assuntos em específicos. Então, essa oportunidade de gravar esse vídeo com essas perguntas, né? Essa oportunidade pra gente, talvez seja uma oportunidade pra vocês aí também conversarem em casa sobre assuntos como esses. Quantas internações
dois eu tive e qual a duração de cada uma? 2. Uhum. A primeira, praticamente 30 dias, foi período integral. E a segunda também, mas foi meio período. Foi só 30 dias que ia pela manhã e voltava à tarde. Isso também durou ali quase um mês também. Quase um mês, né? Qual é o nome do meu primeiro psiquiatra? Do psiquiatra que me diagnosticou com transtorno bipolar. Acertou! De todos os sintomas que você tem, qual você acha que eu considero o pior? O sintoma de euforia, que nem aquela vez que eu fiquei fora de mim, não sabia as coisas que eu tava fazendo. Eu acho mais complicado da irritabilidade. Porque daí você se estressa muito, depois eu consegui te controlar, eu também acabo me exaltando. Isso gera um transtorno. Você vê como é diferente, né? Pra mim, o pior sintoma é a angústia. Pra ele, o pior sintoma é a irritabilidade. A angústia, de certa forma, ela afeta mais você, né, internamente. E da irritabilidade você explode e afeta todos que estão à volta. Né? Então, por isso que seria pior pra mim esse sintoma. Quais os remédios que eu tomo hoje? O lítio, lamotrigina, Esse é novo, né? aquele outro estabilizador, não sei. É o aripiprazol. Acho que uns 4 meses, então bem pouco tempo que eu tô tomando ele. A lamotrigina já tô tomando muito tempo, a gente já faz muito tempo. Mais o de crise, qual que é? Limbitol. Limbitol, que é o remédio que eu comentei aqui no canal. E ele me ajuda muito nas crises mesmo. E tem o Neosine também pra dormir, que eu tô tomando agora. Acertou metade, né? Metade. Muito bom. Qual foi o primeiro remédio que eu tomei? Pro transtorno bipolar. Lítio. Acertou. Essa é fácil. Essa é fácil, essa é difícil. Não, é fácil porque você sempre passava por consultas, o médico voltava no medicamento e você voltava por isso. Sempre que voltava, eu percebi que estabilizava melhor. Então, desde o começo foi útil. Qual foi a minha reação quando você recebeu o diagnóstico? Eu acho que foi uma coisa nova pra você, uma coisa diferente, que você não sabia o que fazer, não sabia como lidar. Foi algo novo mesmo, assim, né? Eu fui pesquisar depois, né? Tipo, eu não sabia do que se tratava. Teve uma resistência da minha parte. Então, hoje, tipo, já amadureci bem mais essa questão. Sei o quanto é importante buscar informações e, ao mesmo tempo, acompanhar como que anda ali no dia a dia, como que anda as consultas também. Quanto tempo demorou até eu receber o diagnóstico certo, contando com o último ano da faculdade? E no último ano da faculdade, eu comecei a ter muitos sintomas, eu chorava demais, eu tinha crise, e daí eu só fazia terapia naquela época. Então, daquela época até o meu diagnóstico demorou quanto tempo? Você que é boa em matemática. Em torno de 2 anos. 2 anos. Não vai ser exatamente 2 anos, né? Como foi pra mim, a sua segunda internação? Foi mais tranquilo porque a primeira foi mais tensa, né? A segunda já vai se internar de novo. É que a segunda eu ia lá só durante o dia e à noite eu voltava pra casa. Então eu não sei, talvez você não sentiu muito. De certa forma, assim, foi tranquila mesmo, justamente porque eu, como saía mais cedo, eu ia trabalhar e retornava, você já estava em casa novamente. Então, teoricamente, eu não senti essa internação. Foi uma experiência nova em referência da primeira internação. Porque a primeira internação a gente não tinha um contato, simplesmente ficou lá dentro e a visita era uma vez só na semana e não tinha mais nenhum contato. E nessa eu já tive essa participação de estar sempre atento, entendeu? A questão dos medicamentos, no teu quadro de humor mesmo, como que você vinha evoluindo no decorrer dos dias. O mais difícil é pra mim, depressão ou hipomania? A depressão. Depressão, acertou. Qual foi o meu primeiro diagnóstico? Quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, eu recebi um diagnóstico e não foi transtorno bipolar. Então, qual foi esse diagnóstico? Então, eu sabia que você tinha sido diagnosticado de transtorno bipolar tipo 2 e depois foi tipo 1, mas antes disso eu não estou lembrado. Antes eu não estou lembrada. Então, antes eu fui diagnosticada com depressão. Como você resumiria em uma palavra como é pra mim ter uma esposa bipolar? Nossa, em uma palavra, tem tantas palavras no nome, em uma só, eu acho que é difícil. Pode ser que é difícil. Eu iria fazer uma analogia aqui, que é a montanha-russa. Ou uma caixinha de surpresa, mas são várias palavras. Então depende muito da estabilidade, do humor, dos ciclos que você está vivendo. Mas, independente de doença, né, de que dentro do relacionamento vai ter sempre essas nuances.
altos e baixos, assim. Então, viver com um bipolar, você não tem previsibilidade na vida. Então, pra eu lidar, acaba se tornando algo bem difícil no dia a dia. Muito, muito rico essa conversa que a gente teve. Eu não imaginava que a gente fosse tão, assim, profundo nas questões. Eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia. Não sei se foi com você também. Sim, foi interessante, foi algo que eu não esperava também, algumas coisas de ouvir, assim. E você, teria alguma pergunta para fazer para o seu familiar em relação a tudo isso que a gente falou? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo também se vocês gostam quando o Elan aparece. Curte esse vídeo, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!